Olá, alunos, olá, professores. Meu nome é Augusto Magron. Meu nome é Letícia Carantino. Olá, eu sou o aluno João Paulo. Olá, meu nome é Ana Clara. Olá, e eu sou a Tamires. Somos alunos do primeiro biomatutino e hoje vamos falar sobre agentes modeladores do relevo, erosão fluvial e erosão pluvial. Eu irei falar sobre os agentes modeladores do relevo. Os agentes modeladores do relevo podem ser considerados em agentes internos e agentes externos. O relevo é caracterizado como um conjunto de variações de níveis na superfície terrestre. Os formadores de relevo são responsáveis por um processo contínuo e dinâmico na transformação morfológica, sendo classificados em agentes internos, vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos, e agentes externos, neve, chuvas, ventos e seres vivos, alternância de temperatura, entre outros. As placas tectônicas estão em constante movimento, fato que pode desencadear a colisão entre elas desde que essas estejam em uma área de convergência. Esse é um fenômeno de uma das consequências dos agentes internos. Nesse sentido, ela atuando como um agente modelador, fazendo a formação do relevo. Os agentes internos eles provocam o rebaixamento de outras áreas e a elevação de outras. O tectonismo, caracterizado pelo movimento da crosta terrestre, altera as rochas, podendo sofrer enrugamentos e modificando o relevo. O vulcanismo é caracterizado pela liberação do magma atingindo a superfície terrestre, atuando como um modelador do relevo. As forças externas têm funções importantíssimas. O intemperismo físico atua no processo de desgaste das superfícies rochosas. Nesse sentido, é a alteração das rochas e a alternância de temperatura. O calor se dilata e o frio se contrai. Nesse sentido, nesse processo mesmo, durante anos ocorre a modelagem do relevo. A água dos rios, a água das chuvas, neve e vento são modeladores do relevo. A água pode mudar a composição do relevo, causando intemperismo químico. Nesse mesmo contexto, podemos citar que a desagregação pode se romper ou causar erosões. A ação dos ventos também pode acelerar esse processo. Mas, no entanto, ultimamente quem tem sido o novo modelador do relevo tem sido nós, isso mesmo, os humanos, causando expansão na urbanização, construção de rodovias, escavações de minérios, entre outras atividades antrópicas, fazendo dessa forma uma remodelagem do relevo, só que não de uma forma natural, e sim de uma forma humana. Obrigada pela atenção. A erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo e dos subsolos e das rochas como os efeitos de ação dos principais agentes erosivos, como a água e os ventos. A erosão fluvial é causada pelas águas dos rios, transformando seus cursos em vales mais profundos do que o seu entorno. Além disso, quando há uma vegetação nas margens dos cursos de água, elas são erodidas pela força da água, intensificando seu processo de assoreamento e alargamento dos leitos das bacias de drenagem. Uma dica é para quando vocês ouvir a palavra fluvial, vocês lembrar de rio. Isso pode cair numa prova ou no Enem. Como vocês podem observar agora na imagem, as águas do rio transformam os cursos dos rios em vales mais profundos. Então a água vai passando ali e vai criando vales com o passar do tempo. Um exemplo é o Grand Canyon. Agora eu vou passar a palavra para a Letícia. Como continuação do exemplo, o Grand Canyon é o nome dado a uma fissura natural resultante de constante erosão provocada pelo Rio Colorado e localizada no estado norte-americano do Arizona. Sua extensão é de 446 quilômetros, com uma largura de cerca de 29 quilômetros. A erosão splash é o efeito gerado pelo impacto das gotas de chuva sobre o solo. Aparentemente simples, mas esse processo pode gerar grandes problemas caso se intensifique pela total ou parcial desagregação
nas partículas de solo e das rochas. Dando continuação ao que eu já venho explicando, temos também a erosão em splash, que é o efeito gerado pelo impacto das gotas de chuva sobre o solo. Esse processo pode ocasionar problemas maiores caso se intensifique pela desagregação de rochas ou terrenos sobre o solo. Temos também a erosão laminar, que é quando o escoamento da superfície das águas das chuvas lava o solo, retirando a sua cobertura superficial, desgastando toda a superfície. Temos também a erosão em sulcos, que é o quê? É o escoamento da água sobre o solo. Isso intensifica seu desgaste a ponto de formar pequenas linhas nos terrenos. Esse é o princípio para a formação de uma erosão mais grave. E foi isso.